Então é isso, nossa disciplina de instalações elétricas 2, ela inicia falando dos conceitos de iluminação, né? Iluminação para grandes clientes. A partir do momento que a gente precisa dividir as instalações elétricas em vários quadros, ou seja, não mais só um quadro geral, vão ter vários quadros de energia, a gente começa a chamar essa instalação de instalações elétricas 2 ou instalações elétricas industriais, ou instalações elétricas prediais, né? Começa a ter departamentos que começa a ter seu quadro próprio para distribuir essa energia. Então, esse tipo de instalação, ela é um ganho daquela instalação. Ela não é mais só uma partezinha, como a gente fez um projeto lá atrás, né, na disciplina de instalações 1, ela começa a ter esse ganho de escala, né? Ela começa a aumentar o nível de potência, né, instalada. As potências vão aumentando e aí vai sendo necessário você estar trabalhando bem mais próximo da norma. E, para começar, né, a gente começa falando das instalações elétricas, das iluminação, né? Sistema elétrico de iluminação. Então, a parte elétrica que envolve iluminação é o início do nosso projeto, porque é o seguinte, a partir do momento que os prédios eles são maiores, você coloca a luminária numa altura diferente dessas luminárias que a gente coloca na nossa residência. Às vezes os galpões eles têm aí 10, 15 metros, e ele precisa iluminar, uma lâmpada só, ele precisa iluminar uma grande área. Às vezes, esses prédios, ele chega a ter 100, 200, 300 lâmpadas em um único galpão. Então, a gente precisa dimensionar esse sistema de iluminação para atender a esses tipos de clientes, né? Vamos dizer, uma fábrica de roupa, né, que precisa a iluminação ser bem pontual e precisa ali, próximo das máquinas, onde a pessoa vai fazer um corte, vai fazer uma costura. Sistema de iluminação para galpões de pintura, né, que precisa você ver os detalhes das pinturas de veículos e de superfícies metálicas. Então, para isso, a gente trabalha, né, o conceito de iluminação e procura atender esses clientes conforme a norma técnica, né? De antemão, né, a gente sabe que a iluminação, a gente começa a aprender que ela consome cerca de 17% de toda a energia do nosso país, ou seja, de 100% da energia, 17% a gente gasta com iluminação. Não é só na nossa residência. Tem residência que a iluminação é quase que 40%, mas, no geral, juntando indústria e tudo mais, né? Esse poder de consumo da iluminação, ele chega a 17%. E no setor industrial, né? Na parte industrial mais bem aplicada, né? O consumo é de 2%. Porque o consumo industrial, a maior parte dele está na motorização, né? Os motores elétricos, eles consomem quase que tudo que a indústria tende a produzir. Segunda parte que mais consome na indústria, né, é o sistema de aquecimento de fluidos, que é aquela questão da resistência, né, que esquenta os líquidos e tal, e faz os processos químicos e os processos industriais girarem, né? Então, primeiramente é os motores, depois vem essa parte de aquecimento, né? Que o pessoal consome energia elétrica para aquecer algum fluido, para aquecer um processo e conseguir, no final, produzir uma peça, alguma coisa do tipo. Então, a nossa parte de energia consumida para iluminação, ela cai para 2% na indústria. Mas esses 2% ainda são muito importantes e precisa ser bem dimensionado, porque na indústria requer muito que o sistema de iluminação seja atendido e especificado. Por quê? Porque às vezes envolve detalhes
na hora do controle de qualidade de produtos, e aí esse percentual é muito importante. Pessoal, vocês estão conseguindo ver essa apresentação bem aí no telefone, no computador de vocês, onde vocês estão assistindo? Me digam. Aqui tá ok para mim. Tá bom, né? Eu estou vendo aqui que tá. Para mim tá Também bom. tá bom, professor. A gente tem que perguntar, né? Porque a realidade não é igual, né, para todo mundo. Então, um bom projeto de iluminação, né? Em geral, requer, primeiro, né, um nível de iluminamento suficiente para cada atividade. Né? Existem atividades que não requer tanta uma iluminação tão específica, tão pontual. Já outras requer, né? Para você ver o nível de detalhamento do produto, com certeza, você investindo em uma boa iluminação, vai conseguir ver algum defeito no produto e fazer com que esse produto não vá para as prateleiras, né? Selecionar produtos com defeitos. Então, a distribuição espacial da luz sobre o ambiente, isso é muito importante, né? Que a luz tem que se distribuir direitinho, não pode ficar ofuscando num canto com luz demais e nem pode ficar escuro demais, né? Faltando iluminação em alguns determinados pontos. Então, de acordo com esses detalhes que você tem que ter, então você vai levando a iluminação através da técnica, né? Que a gente tem a técnica, tem um estudo para isso. A gente tem que escolher a cor de luz e seu rendimento. Tem luz mais branca, tem luz mais amareladas, e assim vai, né? Tem vários tipos de lâmpada, tem até a luz negra, que serve para alguns determinados setores. Deu uma falhada aí, foi só no meu, pessoal? Falhada de quê? Tá ouvindo? Uma congelada aí por alguns segundos aí, não sei se foi só no meu. Mas agora já tá bom? Aqui tá ok. Beleza, deve ter sido aí, eu não sei não. Pode ter sido no meu, pode ter sido no seu, que a internet faz. Não estou escutando nada. Normal. Será que é só no meu celular? Ou também tá abaixo o som? Vocês ouvem do meu? Vocês estão me ouvindo direito? Estou escutando bem aqui. Pronto. Eu tô. É só sair e entrar de novo. Agora sim, tá ok aqui, tudo. Isso. Quando alguém tiver com dificuldade, falar, né, para ver se é uma dificuldade de todos ou se é pontual. Porque às vezes a gente tá ruim o telefone, aí você reiniciando dá certo. Aí se todo mundo estiver dando ruim, quem tem que reiniciar sou eu, né? Aí já eu reinicio aqui e a gente não perde nada dessa aula, né? Aí vai caminhando. Então, a distribuição espacial da luz, a escolha da cor da luz, a escolha apropriada dos aparelhos, né? Porque não é só a lâmpada em si, né? Tem um conjunto óptico, né? Que você coloca, que a gente chama de luminária, né? Quando você coloca uma lâmpada dentro de uma luminária, o poder de iluminação dela aumenta, porque tem espelhos, tem superfícies espelhadas que jogam luz para todos os lados, né? E aí dá um efeito diferenciado. E aí também temos os tipos de execução das paredes, né? Tem parede que você coloca só uma luzinha, uma arandela, tem outras que você já coloca um lustre, algo do tipo, e assim vai, né? E tem a iluminação de acesso, né? Aquela iluminação que você usa mesmo só para ter um acesso a uma escada, algum tipo. É uma iluminação um nível menos específico, né? Então, tá aqui alguns exemplos, veja como é interessante aqui, como ele colocou alguns casos de ambientes totalmente fechados, que dependem muito de luz. Veja só o gasto que essa família aqui tem, várias luzes, só para iluminar parte da parede, para dar um efeito na parede. E você vê que aqui é uma coisa menos que já pensada com um arquiteto, né, com requintes de arquitetura, para dar esse efeito. Esse efeito aqui ficou muito bom. Olha aqui como é que fica aqui, ó. Colocou... Isso aqui são todas lâmpadas, né? Um aqui, ó. Várias lâmpadas, fora a lâmpada geral. Veja que o piso aqui é branco, os móveis são brancos, ajuda essa luz a refletir e ficar cada vez mais bem iluminado, né? Outro setor aqui já é um setor de escritório, né? Veja que o teto dele aqui com várias lâmpadas aqui, ó. E
veja que a cor, né, das paredes todas brancas, todos os móveis também brancos. Veja que praticamente para cada mesinha dessa vai ter uma lâmpada praticamente em cima dela, em cima desse ambiente de trabalho aqui. Tudo isso aqui também muito bem dimensionado, que aqui é um setor que às vezes ultrapassa, né, as horas do dia e à noite, vai noite adentro, e esse pessoal tem que ter um conforto visual, né, para aguentar uma jornada de trabalho. Então, está aqui outro exemplo. Veja aqui um exemplo de uma residência onde capta muita energia natural. Olha, veja que as portas são de vidro aberta, toda branca a casa. Então, aqui, durante o dia, praticamente ele não usa energia elétrica, ele usa mesmo. Isso aqui já é uma técnica que a gente chama de eficiência energética, aproveitando o que a gente tem do ambiente para não gastar energia, né? Então, aqui é um ambiente muito bem dimensionado para que ele economize energia. E aqui, ó, uma luz de um carro, né? Para você ver aqui como é que essa luz é projetada, né? Uma luz alta colocada na pista, e você vê como é que ela fica, como ela dá o efeito e a gente consegue transitar, né, durante noites escuras. E nas estradas à noite, onde estamos totalmente dependentes de faróis de veículos, luminárias das ruas para a nossa segurança. Veja só. Luz, a gente acha que a gente só vai ver luz, né, elétrica dessa parte de 220 volts. Não. A própria luz de um carro também, ela tem seus efeitos, apesar de não envolver as nossas normas de elétrica, porque aqui é uma instalação elétrica e é movido, né, organizado, né, através de um painel eletrônico. Esse aqui, eles são comandados por eletrônica. Um carro, ele liga as coisas dele, né, com a bateria de 12 ou 24 volts, né, e aí ele funciona a bateria. Não entra instalações elétricas envolvendo a nossa NR, as nossas NBR. Então, aqui é bem específico, mas mostra o poder de iluminação de uma lâmpada. E aí, ó, a gente tem um breve histórico, né, que no século XIX foram desenvolvidas as primeiras lâmpadas artificiais. E aí foram vários testes, né, lâmpada de arco voltaico, né, formada por 2 eletrodos de carvão, que gera luz a partir da abertura de um arco voltaico. É tipo você fazer o que a gente faz de vez em quando, né, em testes em laboratório, fazer faísca, né? Então, ele faz a centelha e, através desse arco, gera luz. E aí, inventada por Duffy Dave, um químico que descobriu separar o potássio e sódio em 1807, e cálcio e estôncio, porque é o seguinte, esses elementos químicos, eles, quando eles recebem altas cargas elétricas, eles têm o poder de iluminar, né, de encandecer, né? Então, ao você colocar energia em um metal e jogar muita mesmo corrente nele, ele vai fundir e vai reluzir, né? Então, essa luz aqui, característica, de acordo com os elementos químicos, ele vai dar uma cor característica para a lâmpada. A lâmpada incandescente gera luz a partir da dissipação da potência em uma resistência que acende em função da energia. Ou seja, essa lâmpada aqui, que era bem tradicional há uns tempos atrás, que hoje está caindo em desuso, né? Praticamente não se vê mais ela tem, assim, uma durabilidade muito baixa, dura pouco tempo. E o que é que acontece? Essas lâmpadas aqui, ela tem uma baixa eficiência luminosa, né? E o que acontece é que elas entraram em desuso, porque as fluorescentes tiveram mais vida útil e consumiam menos energia e davam um conforto de iluminação muito bom. Então, aqui ficou repetido esse aqui.
E aí a gente entra na parte, né, de espectro de luz, né? Espectro de luz visível. Aí ele mostra que os comprimentos de onda, né, que é visível, que a luz visível, ela se comporta. De 40 nanômetro até 70 nanômetro, ele fica dentro da luz visível. Acima disso, a gente chama de tipos infravermelho e ondas de rádio, e abaixo disso, né, raios gama, raios X e ultravioleta. Ou seja, a gente vê só apenas esse espectro, mas existe esses comprimentos de ondas aqui está atravessando nosso corpo nesse exato momento, porque a gente está recebendo uma enxurrada de ondas eletromagnéticas aí, mas a gente só consegue perceber, a nossa vista só consegue perceber apenas esse pequeno espectro aqui, de 40 nanômetros a 70 nanômetros. Então, a gente consegue ver diferentes sensações de cores que produzem diferentes sensações de luminosidade. As sensações de cores podem gerar diferentes estímulos cerebrais. Ou seja, tem cor que a pessoa fica mais acordada, né? Tem cor que já dá mais vontade de dormir. Então, o olho humano não é igualmente sensível em todas as cores. Ou seja, tem cor que vai dar mais conforto, tem cor que vai ser altamente desconfortável. Aí dá aqui, por isso, a utilização de lâmpadas especiais para destacar ambientes e objetos especiais. As lâmpadas que se usam em museus, que você precisa ver detalhes de alguma peça histórica, algum do tipo, essas lâmpadas, elas são diferenciadas, né? Qualquer lâmpada que a pessoa coloca para iluminar um museu, né? Já é bem específica, já para retirar o que tem de melhor do que o museu está a disponibilizar, a mostrar para a população, né? E aí a gente começa a entrar em alguns conceitos, né? Como esse de fluxo luminoso. Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Preciso escutar vocês. Digam algo aí. Aqui está tudo ok, graças a Deus. Graças a Deus. A gente já vai entrar nos conceitos técnicos de iluminação. Aí a gente entra aqui na questão do fluxo luminoso. O fluxo luminoso. E já começa a ver a diferença entre as lâmpadas e o seu poder, né? De consumo de energia e geração de iluminação. O fluxo luminoso é a potência de irradiação total emitida por uma determinada fonte de luz e é medido em lúmenes. Ou seja, o fluxo luminoso de uma lâmpada incandescente de 100 watts é 1000 lúmenes. Ou seja, de 100 watts, 1000 lúmenes. A lâmpada fluorescente de 40 watts, ela pode ter de 1.700 a 6.000 lúmenes. Veja só, 100 watts, ele provoca, né, ele dá uma sensação de iluminação de 1000 lúmenes. Já uma de 40, fluorescente, já dá 1.700 a 6.000. Veja só como a gente teve um ganho da incandescente para fluorescente. Um ganho de potência, né, porque a fluorescente consome bem menos e dá uma sensação de fluxo luminoso bem maior. A lâmpada de vapor de mercúrio, né, de 250 watts, ela tem, 12.700 lúmenes. Ela tem também um grande fluxo luminoso. É tanto que esses dois tipos de lâmpadas aqui, de vapor de mercúrio e multivapor metálico, elas são muito usadas em iluminação pública. Essas lâmpadas que tem nas ruas, que elas estão lá em cima e conseguem iluminar uma boa parte da rua, né? Veja só a importância dessa questão da eficiência luminosa dessas lâmpadas. E aí a gente entra no conceito de eficiência, né, que é a relação entre o fluxo luminoso emitido e a potência elétrica consumida, né? E justamente a gente chama de eficiência. Quanto menos você consumir, maior tem um poder de iluminação,
você tem uma maior eficiência. Então, a lâmpada incandescente, ela se mostrou ineficiente para os padrões de consumo de energias modernos, né? Mais para trás, era normal você consumir muita energia, porque não se tinha outras tecnologias. A partir do momento que foi aparecendo outras fontes com maior iluminação, então foi se destacando e percebendo o poder dessas lâmpadas e também a tendência do mercado se adaptar a elas, né? Hoje, fluorescente já é uma realidade muito forte, e a LED, né, que está muito maior do que essas daqui, já está aí para praticamente sacramentar todo e qualquer uso de iluminação. E ela entra em qualquer ambiente, tanto no ambiente interno, externo, na iluminação pública, em todos os ambientes está entrando aí a iluminação em LED. Isso não quer dizer, professor, que para por aí, né? Depois das LED possa ser que apareça outra, que essa já fique para trás, como aconteceu com as incandescentes, né? Isso mesmo. Mas a tendência é que sempre fica mais eficiente. Mais alguma pergunta? Não. Pode arrochar. Vamos agora aqui falar, está aqui os exemplos, né? A maioria da gente conhece já essas lâmpadas aqui, principalmente essa e essa daqui já é bem mais comum nas nossas residências. Essa daqui, muita gente já viu, já teve acesso, mas a partir desses anos agora, talvez esse menino de 15 anos para frente já não conheça essa lâmpada aqui, já não tenha uma familiaridade com ela, porque ela é uma tendência que não aparecer mais no mercado. Ela só serve hoje para fazer, para esquentar, né, ambientes, fazer conforto térmico, né, transformar ambientes mais quentes. Essa daqui é a lâmpada que é muito utilizada na iluminação pública, né, que também já está sendo substituída por LED. Essa daqui elas são usadas tanto na iluminação pública como em refletores, e elas também são muito usuais. A gente só não vê ela muito próximo, mas sabe onde é que está a aplicação dessas lâmpadas aqui, né? E aí a gente entra mais em outro conceito chamado intensidade luminosa, que é a potência da irradiação luminosa em uma dada direção e é medida em candelas. Importante saber também esse conceito assim de unidade de medida, né? Para quem aí pretende fazer concurso, toda e qualquer unidade de medida na elétrica é muito importante porque cai em prova, né? Pergunta, a intensidade luminosa, ela é medida em quê? Em lúmenes, não sei o que, aí ele coloca vários itens, e você sabendo exatamente qual é a unidade de medida, você pode acertar uma questão, e em um concurso, cada questão é de grande importância, né? Então, está aqui a intensidade luminosa. É uma potência da irradiação luminosa em uma dada direção, e é medida em candelas. Curva luminosa é um diagrama polar em que se considera a lâmpada como um ponto no centro do diagrama e que se representa a intensidade luminosa. É como se ele colocasse uma lâmpada no centro e visse o desenrolar, né, do fluxo luminoso no espaço, né, naquele determinado espaço. Então, tem lâmpadas que elas se direcionam de forma projeta mais para frente, mais para o lado, tem umas que se projetam de forma uniforme, entendeu? E aí, esse diagrama, ele vem ilustrado, né? Ele está ilustrado pelos fabricantes, quando você compra, vamos dizer que você comprar 10 lâmpadas dessa para fazer uma iluminação, né? Antes de você comprar, você vai pegar esses dados com o fabricante
e olhar se esse tipo de lâmpada ou esse vai atender ao que você propõe no seu projeto, né? Então, é importante, antes de adquirir, analisar e ver essas curvas, né? Essa curva luminosa. Aí temos mais outro conceito, né? Que a gente chama de iluminância ou iluminamento, que é a relação entre o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície e a área da mesma. Ou seja, você tem uma área, né? E tem um fluxo luminoso. Então, a iluminância é assim, quanto de fluxo luminoso eu tenho que colocar num determinado espaço para que eu tenha uma boa iluminância, né? Vamos dizer, eu preciso iluminar meu quarto. Aí eu tenho uma lâmpada de 2 watts para iluminar meu quarto. E tem uma... Aí a de 2 watts não funcionou, não ilumina bem. Aí eu coloco uma de 10 watts. A de 10 watts ainda não ilumina bem. Então, de acordo com esses testes, né, de iluminamento, você consegue atingir um iluminamento ótimo na área de trabalho e depois, com esses cálculos feitos, você consegue dimensionar essa lâmpada, né? Saber exatamente que lâmpada pode atender esse nível de iluminamento. Aí tem aqui mais outro conceito chamado luminância, né? Que é a iluminação média resultante de um determinado ambiente com a dada intensidade luminosa. Ainda pode ser descrita como a razão entre a intensidade luminosa e a área iluminada, né? Então, veja que vai ter, para essa disciplina, tem muitos conceitos, né, relacionados à luminotécnica, que se a gente fizer uma avaliação, né, com certeza vai cair um conceito desse, para que vocês cheguem na prova sabendo de um conceito e marcar lá uma alternativa correta, fazer um cálculo correto de luminância, por exemplo, que ela é descrita através dessa fórmula aqui, né, que é a intensidade luminosa dividida pela área vezes o cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo que essa lâmpada está fazendo com essa área. E aí temos outro conceito, né, que é o índice de reprodução de cores, né? Ele consiste na avaliação das cores padrão quando submetidas a uma fonte de luz a ser avaliada, comparando os resultados aos obtidos com uma fonte de luz. Ou seja, o índice de reprodução de cores é assim, a gente coloca em um determinado ambiente pintado numa cor, e aí colocamos os tipos de lâmpada para ver se ela reproduz bem, esse índice de reprodução vai ser bom, né? Você vai atingir o que o ambiente precisa e que o cliente quer, né? Então, aí você faz vários testes naqueles ambientes e foi encontrado esses tipos de lâmpadas, né? As lâmpadas que melhor reproduzem o índice de iluminação, né? O índice de reprodução de cor é a lâmpada incandescente. Ela tem menor eficiência, mas ela reproduz melhor as cores. Lâmpada fluorescente, olha, já é 60% do índice de reprodução de cores, né? A lâmpada de vapor de mercúrio, 55%. A lâmpada de vapor metálico, 70%. E a lâmpada de vapor de sódio, ela que menos reproduz, né? 30%. A maioria dessas lâmpadas de vapor de sódio fazem parte do sistema de iluminação pública. Aí vocês dizem, pô, cara, por que essas lâmpadas são usadas na iluminação pública? Porque, assim, para iluminar um determinado ambiente, para você transitar, né? Só para transitar, vou passar por ali, não está escuro, está iluminado. Você perceba que a gente nem consegue ver muito quando é lâmpada de vapor de sódio, é uma lâmpada meio que amarelada, você perde as características, você não consegue ver um rosto bem projetado, colocado à frente de uma iluminação dessa, né? Veja que a gente
quando passa por ambientes que é aquela luz mais amarelada, a gente perde um pouco a qualidade das imagens, né? Até nosso olho mesmo, humano, não consegue ver muito bem. Se a gente fizer uma foto com um celular, também perde muito as características, né? Por quê? Porque essa lâmpada não é a melhor lâmpada para fazer, para reproduzir essas cores, né? Alguma dúvida sobre esses conceitos iniciais aqui? Tá show de bola. Professor, esse material vai para o grupo, né? Igual o senhor vinha fazendo nas antigas aí? Vai para o grupo sim. Show de bola. Aí eu terminando aqui essa parte conceitual aqui de conceitos de iluminação, né? A gente entra nisso aqui, né? Vocês estão vendo aí tipos e características de lâmpadas do sistema de iluminação. Aí ele colocou aqui, até aqui, ó, o passado, o presente e o futuro próximo. O presente que nem é tão presente, né? A gente já está tendo muita lâmpada de LED dentro da residência. Só que isso aqui não existe, praticamente não existe mais. É poucas casas que você vê, e principalmente caiu, no Brasil, essas lâmpadas não são mais comercializadas, né, para fazer iluminação comum. Elas são comercializadas para as indústrias que precisam fazer, usar elas em estufas, né, para secar material, algo do tipo. E essas daqui já são mais usuais, e essa daqui já é uma tendência de um futuro bem próximo. Aí aqui, esse PDF é um PDF bem conceitual também, que começa falando das características das lâmpadas, né? A primeira delas é vida útil. Vida útil é o tempo que essas lâmpadas têm até elas perderem a função dela, que é de iluminar, né? O que a gente chama que elas queimam, né? Os filamentos delas rompem e tal. E aí, a primeira parte da vida útil, né, é a depreciação do fluxo luminoso. Todo e qualquer equipamento, com o tempo, ele vai perdendo as características dele, né? Vai ficando envelhecido. Então, a depreciação do fluxo luminoso é uma lâmpada que já passou muito tempo, né? E ela começa a parte do bulbo dela, né, que a gente chama aquela parte externa, ela começa a ficar, perder as características, né, de transmissão de luz. Então, ao longo da vida útil da lâmpada, é comum ocorrer uma diminuição do fluxo luminoso que sai da luminária por motivo da própria depreciação normal do fluxo da lâmpada, devido ao acumular de poeira sobre a superfície da lâmpada e do refletor. Esse fator deve ser considerado no cálculo do projeto de iluminação a fim de preservar a iluminância. Então, lá na hora de fazer um projeto de iluminação, a gente leva esse fator de depreciação dentro do projeto. Ou seja, ele também vai ali, um fator de depreciação. Então, a gente projeta um poder de iluminação um pouco maior, que sabe que durante o ano, vai ser dissolvido e a iluminação vai funcionar praticamente a pleno vapor daqui a uns 2, 3 anos, vamos fazer uma suposição. Porque toda lâmpada ela tem uma vida útil, um tempo de funcionamento. Então, durante esse tempo, vai acumular sujeira, vai acumular algum arranhão, algum tipo de coisa que vai dificultar a passagem da luz. Então, para que ela funcione durante todo esse período de vida útil, com a iluminação plena, a gente superdimensiona, coloca uma dimensão um pouco maior, para que ela combata essas perdas durante o tempo. Então, esse fator deve ser considerado no cálculo do projeto, a fim de preservar a iluminância média, que é chamada lux, projetada sobre o ambiente ao longo da vida útil da lâmpada. Aí a gente entra na parte das características da lâmpada, né? Primeiro, uma das características importantes é a temperatura de cor, né?
que expressa a aparência da cor emitida pela fonte. A sua unidade de medida é o Kelvin. Lá na lâmpada, se você procurar toda e qualquer lâmpada, ela vai ter essa temperatura de cor. Ela vai dar lá 6.500K, 5.000K. Então, você, de acordo com isso aqui, você vai saber se a lâmpada ela é mais quente ou se ela é mais fria. Na própria embalagem da lâmpada, ela já especifica se é uma cor mais fria ou mais quente. Mas algumas você não encontra ela com embalagem, já encontra elas só com essa referência. Então, você procura essa tabela e você vai saber exatamente se a cor é neutra, quente ou fria, né? É bem importante isso aqui, porque tem ambientes que a cor quente é melhor para o índice de reprodução de cor, e tem ambientes que a fria também é melhor. Então, para isso, né, esse estudo é minucioso, porque envolve esses cálculos para que você entregue uma obra por completo, de maneira plena, né? Você entregar uma indústria, né? Você fazer um projeto de uma indústria, necessita você conhecer desse índice de temperatura de cor, né? E temos aqui o índice de reprodução, né? Que a gente já falou anteriormente, que o índice de reprodução ele tem um pico máximo, né? O melhor dele sai de lâmpadas incandescentes e o pior dele, né, sai de lâmpada de vapor de sódio, né, que é do 100 por 30, né? De 100% de índice de reprodução de cor para incandescente e 30% para aquela lâmpada que a gente chamou de lá de... A lâmpada que eu vou voltar aqui só um pouquinho. Tá lá no outro PDF, que é a de vapor de sódio. Aí, deixa eu aumentar aqui, que aqui ficou um pouco... Aí tem aqui um resumozinho que eu achei bem interessante, né? Que ele informa alguns dados que vêm nas lâmpadas, na característica da lâmpada. O índice de reprodução cromática é o RA e a temperatura de cor das lâmpadas. O índice de reprodução cromática e a temperatura de cor de uma lâmpada vêm indicados na sua referência através de 3 dígitos numéricos que precedem a potência da referida lâmpada, como exemplo. Veja, uma lâmpada de 21 watts, ela tem uma barrinha e tem 840. Aí ela aqui informa que o primeiro dígito indica que o índice de reprodução cromática, RA, nesse caso, é superior a 80%. Esse número aqui, você acrescenta um 10 e vira percentual. O que significa que a cor dos objetos iluminados com esta lâmpada é muito próxima da verdadeira cor do objeto. A seguinte tabela mostra os valores de RA e o seu significado. Se esse índice RA, né, que esse primeiro número aqui, ele for menor do que 60, é pobre. Ou seja, a qualidade da imagem que você vai ver através de uma iluminação desse tipo é baixo, né? Se esse índice de reprodução aqui tiver entre 60 e 80, ela já é considerada boa. De 80 a 90, ela é muito boa. E de 90 a 100 é considerada excelente. Já nessa parte 2, né, que é o grupo constituído de 2 dígitos finais, ele representa a temperatura de cor. Neste caso, apresenta a seguinte temperatura. Nesse caso aqui, 40 refere-se a 4.000 Kelvin. E o 30 aqui, 30.000 Kelvin. E aí ele fala aqui, a diferença aqui, ó. Branco quente, né? A temperatura de cor está menor do que 3.300 Kelvin. Branco neutro, entre 3.300 e 5.000 Kelvin. Luz fria, quando a temperatura de cor for maior do que 5.000 Kelvin. Então, aqui é um resuminho que que eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês aqui. Professor, nesse caso aí, a gente pode observar aí que as lâmpadas tradicionais, elas, como são quentes, então elas são nessa linha aí de 3.300K, né?
Mas às vezes você tem uma lâmpada fluorescente quente e uma lâmpada fluorescente fria. Não é se ela vai... Porque é o seguinte, a lâmpada incandescente, ela tem a característica de esquentar, porque ela é um filamento de resistência, né? Ela esquenta aquele filamento até que ele brilha. Já a lâmpada fluorescente, ela não esquenta filamento. Ela tem um fluxo, ela é uma descarga elétrica que, continuamente recebendo elétron, ele dá o poder de iluminar. Então, essa fluorescente, ela pode ter uma característica de iluminação quente e pode ter uma fria. Outro tipo de lâmpada que tem essa característica também muito bem resolvida, até nas tabelas, é a de LED, né? A de LED, ela não esquenta tanto, mas ela também ela faz parte de um... Ela faz parte, para que ela emita luz, ela é um componente eletrônico, né? Que é usado na eletrônica, um diodo que emite luz. O LED o nome LED é você explicar que é um diodo emissor de luz. Em inglês, ele troca a sequência, né? Então, LED nada mais é do que um diodo emissor de luz. E diodo, não sei se vocês aprenderam lá com o Jamison já, em eletrônica, né? Diodo é um circuito que só tem uma direção, ele não tem uma segunda direção. A corrente ela só passa em um sentido. Então, o LED é um diodo que emite luz. Que aí ele não precisa esquentar também, ele não gasta tanta... O gasto de energia é baixo e o poder de iluminação também é alto, né? Aí a gente vem aqui para os tipos de lâmpadas, né? Então, as lâmpadas se dividem essencialmente em dois grandes grupos. As lâmpadas de incandescência e as lâmpadas de descarga, né? A lâmpada de incandescência, né? Aí aqui vem vários tipos. Lâmpadas de neon, lâmpada de vapor de sódio, que é de baixa e alta pressão, lâmpada de vapor de mercúrio, de baixa pressão, que a gente chama de fluorescente, e de alta pressão também. Lâmpadas de iodetos metálicos, lâmpadas mistas e lâmpadas de LED. Veja que tem... Os tipos de lâmpadas são vastos, né? Cada cá com sua aplicação. Essa daqui é a que a gente usou por muito tempo. Até uma época dessa foi usada, mas ela entrou em desuso e no Brasil tem uma lei que impede que ela seja comercializada pela baixa eficiência, né? E ela acontece de causar um aumento no consumo de energia. Essa lâmpada aqui ela é constituída por um filamento de tungstênio, né? Que é um metal, alojado no interior de uma ampola, ou seja, esse tungstênio ele fica colocado aqui, e aqui dentro ela é fechada com um gás dentro. Veja que se essa lâmpada ela sofreu um furozinho aqui, esse filamento ele se rompe e não acontece a luz, né? Quando a passagem da corrente elétrica pelo filamento, os elétrons chocam com os átomos de tungstênio, liberando a energia que se transforma em luz e calor. Temperatura do filamento superior a 2.000 graus Celsius. Altíssima temperatura. Vida útil, 1.000 horas. Ou seja, essas lâmpadas ela queima muito rápido. Índice de restituição de cor, né? Que é o IRC, 100, né? É um máximo. Ela tem uma boa... Com ela, a reprodução de cor é muito boa, né? Ela não deixa nada a desejar. Rendimento luminoso, né? Os lumens, a quantidade de lumens que ela dá por watts. Ela dá 17 lumens por watts. Baixíssimo rendimento luminoso. E a temperatura de cor dela é 2.700 Kelvin. Veja que aqui está todas as características de uma lâmpada de incandescência, né? Então, aí, com esses dados, a gente já sabe que pode projetar com uma lâmpada dessa, né? A maior característica dela está aqui, ó. Temperatura, 2.000 graus Celsius. Então, ela tem poder de
de servir para estufas, né? Estufas é ambientes fechados, onde se precisa esquentar algum material para tirar umidade. Temos aí, ela é muito usual em chocadeiras, né? Que ela faz esse papel de secar, de deixar aquele ambiente numa temperatura muito alta e consegue aí fazer as aplicações que dela dá para tirar, né? Só não serve mais hoje para ser iluminação de residência. Professor, aquelas lâmpadas que está aparecendo, que elas são várias cores, uma lâmpada só, tem várias cores. Eu não sei se é RGB que chama, o que é isso naquela lâmpada. Naquela lâmpada, eu acho que eu não vi, nunca vi uma de perto. Eu nunca vi assim, peguei para testar, não peguei. Mas eu vejo a aplicação dela, ela ser uma lâmpada de LED, ela é de LED, e ela tem dentro dela um chip eletrônico que controla através de frequência, de mudança de frequência, ela muda as cores. Ou seja, uma determinada frequência, quando você aperta no controle, você aciona uma frequência que ela vai lhe transformar numa cor amarela. Aperta outro botão, ela vai aciona outra frequência que transforma ela em roxa. E assim vai. Ela tem várias cores. Por quê? Porque o LED ele tem esse comportamento. Para determinadas frequências, você consegue dar a ele cores diferentes. Alguns LEDs, né? Isso aí é a chamada lâmpadas RGB. Eu não sei essa sigla exatamente, porque eu não estudei a fundo esse tipo. Mas pelo que eu vi, eu creio que seja desse tipo, sabe? Trazendo a analogia eletrônica. Sei. Entendeu? E aqui tem as bases, né, das lâmpadas, que são essas daqui, do tipo rosca, né, e baioneta. Tem uns que a gente coloca... Essas daqui, geralmente, né, em carros, né, que a gente coloca em lâmpada de carro, que é só socar lá que ela se adapta. E essa daqui é enroscada, geralmente usada em residência, né. Aí tem a lâmpada de halógeno. Essas lâmpadas de halógenos, elas são lâmpadas do tipo incandescente. Ela possui um filamento que emite luz com a passagem da corrente elétrica, né? Os átomos de tungstênio depositam-se na superfície, né, da ampola. Assim, é praticamente o mesmo daquele outro, só que ela tem um poder muito maior e tem uma duração maior, de 2.000 a 4.000 horas. Em termos de economia, as lâmpadas de halógeno oferecem mais luz com potência menor ou igual às incandescentes comuns, além de possuir uma vida útil mais longa. Aí ele tem esse invólucro de quartzo, né, que tem a propriedade de absorver componentes e tal. Então é uma lâmpada bem específica e não muito usual, né? A gente não consegue ver ela em todo canto. Temos o neon, né, que é uma aplicação bem interessante. Hoje, muitos veículos usam neon para destacar partes dos veículos, assim, principalmente no interior de carros, né? Esses tubos de neon contêm gás rarefeito, né? Neon com vapor de mercúrio, dentro da ampola com dois eletrodos. Ao aplicar uma diferença de potencial ou uma tensão, né? O tubo se ilumina com a cor dependente do gás utilizado, né? Já tem tem os neon azul, vermelho, tem de toda a cor, né? De acordo com a aplicação, ó. Então tá aqui, ó, corrente elétrica, né? E aqui ele faz uma simulação de duas linhas que vai aqui e ela se conecta ao neon. Tudo é neon que recebe esse potencial elétrico e consegue dar uma cor bem interessante. A tensão necessária para o funcionamento do tubo depende do comprimento do tubo, do seu diâmetro, bem como o gás utilizado. Geralmente são necessários entre 3.000 a 1.000 volts por metro de tubo. A tensão é obtida diretamente da rede ou intercalando um transformador.
essa corrente de 300 a 1000 volts, ela não é direta da rede, ela é convertida, né? Isso aqui é corrente contínua. Vai ter ali um retificador, né, que vai transformar a corrente alternada em corrente contínua e injeta no neon para que ele dê o brilho necessário, né? Temos aqui a lâmpada de vapor de sódio de baixa pressão, né? Esse tipo aqui é usado muito em iluminação pública. E aí tem todas as partes dele, né? Casquilho, né? A parte que conecta a fonte de energia. Aí tem a parte aqui dos punhos e depósitos de sódio vaporizado, aqui são os compartimentos, né? Os eletrodos, né? Que a energia vai chegar aqui e vai transformar esse gás aqui em iluminação, né? Vai converter. E é basicamente essas características, como é que chama? Essas partes que ela tem, né? Essa lâmpada é constituída por uma ampola, dentro da qual existe um tubo de descarga, com gás neon ou argônio, e sódio depositado nas suas paredes. A ionização do gás tem que ser feita com uma tensão relativamente elevada, ou seja, geralmente, antes dessa lâmpada, vai ter aqui um equipamentozinho que agora me fugiu a memória, que ele vai elevar essa tensão. Aqui, para terminar, que eu me lembro de qual é esse equipamento aqui, geralmente tem nas lâmpadas fluorescentes. É o reator. Agora que eu lembrei, reator. Ela tem um reator que eleva a tensão ao nível de ligar, né, de transformar esse gás aqui em iluminação. É utilizada em iluminação de estradas, túneis, zonas ao ar livre, etc. Ou seja, praticamente iluminação ambientes de públicos, né? Características dessa lâmpada, né? Emite praticamente uma só cor, amarelo alaranjado, não permite distinção de cor dos objetos que ilumina, ou seja, ela tem um fraco, né? Ela tem um índice de reprodução de cor muito baixo, tem uma elevada eficiência luminosa, ou seja, ela tem 150 lumens por watts, tem uma vida útil de cerca de 9.000 horas. Veja que a lâmpada de incandescente, que a gente viu pela primeira, só tem 1.000 horas. Essa daqui já pode passar até 9.000 horas. Tem um arranque lento, ou seja, ela não... Você vê que essas lâmpadas elas são usadas muito na iluminação pública, né? E, de repente, você vê lá que essa lâmpada de iluminação pública, elas não ligam rápido, né? Elas começam bem fraquinha, vai ficando forte com o tempo. Então, ela passa de 7 a 15 minutos para atingir o funcionamento normal. Ficou mudo só para mim? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Positivo. Agora sim. É porque eu precisei dar um ajuste aqui. Só um instante. Então, ela emite praticamente uma cor só. Ela não permite a distinção porque ela tem um baixo, né, índice de reprodução de cores. E tem um arranque lento, né? Quem já percebeu uma ligação de uma lâmpada dessa durante um acionamento de iluminação pública, vê que ela demora a ligar. E quando cai, né, vamos dizer que tem um problema elétrico que desliga uma rede de iluminação pública. Para ligar novamente, ela precisa estar totalmente fria, ela se esfria primeiro, para depois ela conseguir ser acionada novamente. Um dos maiores problemas, elas também são usadas de vez em quando, né,
não só desse tipo, essas lâmpadas de baixa pressão, elas são utilizadas em estádios, né? Quando elas são utilizadas em estádios, quando cai para voltar, ela tem um tempo de volta muito demorado. Aí pode atrasar aí partidas, né? Aí tem essa lâmpada de vapor de sódio também de alta pressão, né? Que já é outro tipo. Tem uma elevada eficiência luminosa de 140 lumens por watt, uma longa durabilidade, consequentemente longos intervalos para reposição, são, sem dúvida, a garantia de mais economia na fonte de luz. Ou seja, essas lâmpadas elas se diferem pela emissão da luz branca, elas são mais esbranquiçadas. E aí, elas são amplamente utilizadas em iluminação externa de avenida, ou seja, também muito utilizada em iluminação pública. Você pode prestar atenção que existe iluminação pública mais amarelada e também existe a branca. E hoje, mais atual, está tendo as de LED, né? As de LED está aí também muito amplamente divulgado. Também tem um poder de iluminação muito alto e um consumo energético muito baixo. Aí temos aqui a lâmpada fluorescente, né? Vapor de mercúrio de baixa pressão. Que nada mais é, né, do que aplicar as tensões, ó. Veja que aqui tem um elemento de reator, né? Ela é ligada por 4 polos, né? Um polo vai diretamente aqui, outro passa por aqui, e tem aqui esse reator que faz a conversão dessa energia de uma baixa frequência para uma alta frequência, né? Uma alta tensão. Então, aplicar a tensão da rede, a descarga dentro da ampola, não é feito imediatamente. Entre as duas lâmpadas do arrancador A, estão mais próximas. Vai saltar um arco elétrico, porque essa tensão é tão alta que ela vai jogar um arco desse ponto até esse. A partir disso, ela ioniza as moléculas e ele fica continuamente ligado esses dois polos. E a energia consegue passar do polo positivo para o negativo. Então, aqui ele explica um pouco o acionamento todinho, que a gente não vai entrar em tanto detalhe, porque aqui é só para a gente praticamente conhecer as características principais, né? Que, deixa eu ver aqui se vai ter aqui. A substância fluorescente do tubo tem a função de transformar radiações visíveis ultravioletas emitidas em radiações visíveis. Ou seja, é um sistema muito amplamente, né, divulgado e funcionalmente empregado no nosso dia a dia, que essas lâmpadas aqui, e ela é bem característica por ter essa forma de ligação, né? Ela tem 2 pinozinhos aqui que você liga nela e tem um reator que vai estar abastecendo essa energia aqui no nível de tensão mais elevado. Diâmetro das lâmpadas tubulares fluorescentes. Ou seja, veja só que aqui, nas luminárias, ó, tem diâmetro, o maior diâmetro até o menor diâmetro. Veja só que o menor diâmetro ele consegue, através dessa luminária aqui, ó, espelhar a maior parte dos raios luminosos que ela consegue emitir. Essa daqui já emite menos, essa aqui menos, entendeu? Então, existem tipos de luminárias, mas com tubos maiores e outros menores. Rapaz, não bota no sofá, não. Eu estou vendo, viu? Eu estou vendo. Sim, mas não é para logo me fregar aí, não. Estou vendo. Então, a descrição aqui de lâmpada fluorescente de T8, uma lâmpada tubular, o número que expressa o diâmetro da lâmpada em oitavos de polegada. Esse número 8 é em oitavos de polegada. Tudo que você vê de referência em lâmpadas, ela tem um porquê, né? Então, esse T12, né, em polegadas, que ela está aqui, polegadas de oitavos. Então, essa lâmpada aqui, ela consegue iluminar mais, né, quando ela é menor.
principalmente em uso com luminárias, que luminárias é o equipamento que consegue transformar o poder de iluminação através do espelhamento dos raios que elas são emitidos, né? Porque vamos supor que essa lâmpada tivesse sem esse espelhamento, ela só conseguiria emitir esses raios aqui, ó. Esses outros raios aqui iam ser perdidos, que iam ser dispersados no ambiente, na parte onde não se deseja, né? Que é na parte superior. A gente quer mais para a parte inferior. Então, essas daqui é as que estão mais sendo usadas, né? Que é a lâmpada fluorescente compacta, que tem a mesma tecnologia, né, da lâmpada fluorescente comum, só que ela não necessita de um reator. Ela tem um reator dela interno. Internamente aqui tem um circuito que faz a reatância e consegue ionizar as moléculas dentro aqui e transformar essa energia em luz, né? Então, como essas lâmpadas aqui praticamente substituíram as lâmpadas incandescentes, hoje, atualmente, elas são as que estão aí em alta, né? Praticamente em transição para as de LED, que já existem muitas lâmpadas de LED, há um custo-benefício, né? Uma lâmpada que está bem em conta hoje, mais barata, e essa daqui também tem um poder de uma vida útil muito baixa, né? Comparado às LEDs. Ela tem uma vida média de 8.000 horas. Comparado a uma lâmpada incandescente, ela tem 8 vezes mais vida útil. Agora, comparado a uma LED, né, que a LED a gente vai ver mais à frente, ela tem mais vida útil do que essa. E consome menos energia, né? E tem um poder de iluminação bom também. Como podem ter a incandescente e casquilho E27. E27 a gente aprendeu aqui, né? Vamos voltar um pouco aqui, só para a gente ver, ó. E27. Esse aqui é o tipo. É o tipo do encaixe, né? Então, tem as características dela: 8.000 horas, eficiência luminosa de 50 a 60 lumens por watt, índice de reprodução de cor 85, ótima índice aqui, temperatura de cor 2.700 Kelvin, luz amarela, semelhante às lâmpadas incandescentes, e tem uma temperatura de 4.000 Kelvin, uma luz branca. Tem potência nominal de 5 watts até 32 watts. Essas daqui de compacta, né? Compacta, ela tem até 32 watts. Lâmpada de vapor de mercúrio de alta pressão. Vixe, nem apareceu aqui a lâmpada, sumiu. Esta lâmpada tem dentro do tubo de descarga o vapor de mercúrio e argônio. 4 eletrodos. Deixa eu ver se eu acho depois. Depois eu vou procurar uma lâmpada dessa aqui para colocar como exemplo para você. A luz dessa lâmpada é caracterizada pela falta de radiações vermelhas, tomando uma cor branca azulada, né? Ela é muito branca, super branca. Esse inconveniente pode ser melhorado com a junção de um filamento de tungstênio. Ou seja, essa luz, ela pura, ela não é tão agradável, porque ela é muito branca. Então, eles colocam misturas, né, de outros elementos químicos para ter uma luz mais quente. Tem grande aplicação na iluminação de estradas, aeroportos, grandes naves industriais e, geralmente, em grandes espaços exteriores. Tem uma eficiência luminosa de 50 a 60 lumens por watt, uma vida útil elevada, cerca de 9.000 horas, um índice de restituição de cor né, baixo, de 40 a 48, né? A gente sabe que a incandescente ela é muito maior, tem 100, né? E é isso, as características dela. Ela tem baixo índice de reprodução, mas ela tem uma grande vida útil, né? 9.000 horas. E ela é utilizada praticamente para iluminação externa, né?
Existe também essa lâmpada chamada lâmpada mista, né? Como o nome diz, são lâmpadas compostas de um filamento ligado em série com um tubo de descarga. Ou seja, ela junta duas tecnologias em uma. Funciona em tensão de rede, 230 volts, sem uso de reator. O filamento de tungstênio vem também substituir, né, o balastro e a imitação da corrente funcional normal. Ou seja, ela não precisa de reator. A lâmpada ela tem um poder muito alto de iluminância, mas não precisa de reator. É interessante, principalmente para a iluminação pública. Ela tem uma partida direta, né? São, via de regra, alternativas de maior eficiência para a substituição de lâmpadas de incandescência de altas potências. Possui um índice de reprodução de cor de 61 a 63, tem cor amarela e eficiência luminosa de 22 lúmenes por hora. Tem uma baixa eficiência luminosa. Essa lâmpada, relativamente, a de incandescência, ela é mais cara. Tem uma eficiência luminosa um pouco mais elevada, tem um espectro luminoso mais equilibrado, tem uma vida útil cerca de 5 vezes maior. Ou seja, ele compara, né, para mostrar que essa lâmpada ela é uma ótima opção para que a gente substitua as incandescentes. Aí tem uma lâmpada aqui que é bem característica, iodetos metálicos, né? São lâmpadas que combinam iodetos, apresentando altíssima eficiência energética e excelente índice de reprodução de cores. Para iluminação de grandes áreas com nível de luminância e elevados, e principalmente locais de alta qualidade de luz. Essa lâmpada aqui é muito usada em refletores, né? Muito forte, ela é muito potente. Coloca-se dentro dos refletores e aí consegue iluminar grandes ambientes. Baixa potência, baseando-se nas características de lâmpadas de iodetos, de alta potência. Foram desenvolvidas entre 70 e 400 watts. Todas, sem exceção, apresentam pequenas dimensões. Ou seja, são bem pequenas e um poder de iluminação muito forte. E aí a gente chega nas lâmpadas de LED, né? Que é o que está o boom do momento. A tendência do mercado é transformar tudo em LED, praticamente. E o mercado da iluminação está para passar por mais uma revolução, né? No que se refere à forma de emissão de luz elétrica. Olha aqui a sigla LED. LED é Light Emitting Diode, né? Diodo, emissor de luz. As vantagens do LED, né? Tem uma vida útil de 50 mil horas. Olha só o tanto de... A vida útil fora do comum, né? 50 mil horas. Consequentemente, baixa manutenção, baixo consumo, relativamente. Ou seja, ela comparada à incandescente, ela está anos-luz, né, na frente, e por tempo de vida útil, por baixo consumo, né, uns 50 lumens por watt, né, de eficiência, é uma lâmpada realmente que veio para dominar o mercado nesse tempo de muito racionamento de energia, né? A gente trabalha muito com eficiência energética e precisa preservar, né, nossas fontes energéticas para usar o que melhor possa atender, né, nossos anseios. A desvantagem do LED, né, relativamente às fontes de luz, um custo de aquisição, ela é um pouco mais cara, né, mas porém, né, o custo-benefício, né? Porque 50 mil horas, né? Ela é 50 vezes mais eficiente do que uma lâmpada incandescente, né? Ela é muito maior. Poder de vida útil muito maior. O índice de restituição de cor pode não ser o mais adequado, ou seja, ela às vezes diverge, né? Não tem um bom índice de reprodução de cor. Necessidade de dispositivo de dissipação de calor, né? Porque o LED, né? Não sei se vocês lembram, o lado de eletrônica, o LED ele só aproveita a metade da onda. Ele só aproveita a onda direta, né?
Geralmente a nossa onda senoidal, ela tem uma parte positiva e uma negativa. O LED ela só vai ler um sentido da corrente. O outro sentido ele não vai ler. Então ele vai bloquear e aquilo ali vai causar um aumento de temperatura. E aí tem os chamados reatores, né, que eles chamam aqui, lá, esse arquivo aqui, ele é um arquivo português, né, de Portugal, eles chamam de balastros, a gente chama de reatores. São equipamentos auxiliares necessários ao acendimento das lâmpadas de descarga. Serve para limitar a corrente e adequar as tensões para o perfeito funcionamento das lâmpadas. Os tipos de reatores encontrados no mercado são eletromagnéticos e eletrônicos. Os reatores eletromagnéticos são constituídos por núcleo laminado de aço silício. Não sei se vocês já quebraram algum reator desse. Eu já quebrei um para saber o que tinha dentro, né? E realmente o silício, silício é feito predominantemente de areia, né? Se você quebrar isso aí, parece que o cara misturou uma cola com areia dentro dentro de uma bobina aqui dentro. É bem interessante. Os reatores eletrônicos são construídos por condensadores e bobinas para alta frequência, circuitos integrados e outros componentes eletrônicos. Ou seja, os reatores eletrônicos é uma placa eletrônica que converte, né? Que trabalha uma frequência de 20 a 50 Hz. Proporciona um maior fluxo luminoso com menor potência de consumo, transformando assim esses reatores em produtos economizadores de energia por maior eficiência do que os eletromagnéticos, ou seja, ele consome menos energia do que esse, né, para fazer essa função. E aí temos alguns sistemas de iluminação, né? Sistema de iluminação direta. A totalidade do fluxo luminoso emitido é dirigido sobre uma superfície a iluminar, ou seja, é como se fosse um raio laser, né? Vai diretamente naquele ponto. Ela não se abre, né? Aquela fonte de luz, ela não se abre muito. É tipo a gente ter uma lanterna, né? A lanterna, ela vai muito direto, o foco dela. Evita, né? Então, esse tipo de iluminação evita que haja grandes perdas por absorção em tetos e paredes e produz grandes sombras, né? Por que ela produz sombra? Porque ela não se abre. Então, ela foca só num ponto e a outra parte vira sombra. Iluminação semidireta, né? Maior parte do fluxo é dirigido para uma superfície, a iluminar de 60% a 90%, e o restante se dirige em outras direções. Ela começa a se abrir, né? Nesse caso, o contraste sombra-luz não é tão acentuado como no sistema de iluminação direta. Ele começa a diminuir as sombras, né, ao redor desse sistema de iluminação. Temos também o sistema de iluminação difusa ou mista, né, misturada, né? O fluxo luminoso distribui-se em todas as direções. Não há praticamente zonas de sombras nem encadeamento. Uma boa parte do fluxo luminoso chega à superfície, a iluminar por reflexão no teto e paredes. Iluminação semi-indireta. Cerca de 60% a 90% do fluxo luminoso é dirigido para o teto. Evita praticamente um encandeamento, ou seja, uma semi-direta, né? Semi-indireta, ela não tem encandeamento, né? Tem a desvantagem de proporcionar um baixo rendimento devido às elevadas perdas por absorção no teto, ou seja, ela ilumina o teto e o teto ilumina a parte de baixo, né? A iluminação indireta, né, nesse tipo de iluminação, 90% a 100% do fluxo luminoso é dirigido para o teto, anula o encandeamento, ou seja, não existe encandeamento, e tem um rendimento luminoso muito baixo, devido às elevadas perdas por absorção. E aqui a gente começa a trabalhar o conceito de luminária, né? Dentro dele, para dar o maior poder
de reflexão de luz, né? Esse suporte de iluminação, onde se montam as lâmpadas, são, além de servir para suportar, também tem outros componentes que protegem lâmpadas e modificam a luz emitida por essa, ou seja, protege e também aquela questão de difundir, né? Difusor de luz. O difusor evita que a luz seja enviada diretamente da lâmpada para os objetos ou pessoas. Difusor são pequenos ranhuras, né, para que essa luz não saia diretamente. Por não ter difusor, esse tipo de iluminação produz uma fonte de contraste claro ou escuro entre zonas iluminadas e não iluminadas. Em muitos casos, esse efeito não é muito agradável e é preferível uma luz mais suave. E temos aqui o refletor, né? Refletor é uma superfície que existe no interior de uma luminária que reflete a luz. Dessa forma, a luz é aproveitada melhor, ou seja, ela é maior aproveitada. Por quê? Porque a parte dela que não ia irradiar, que é a parte de trás, ela tem um espelho aqui, uma parte espelhada, que o raio luminoso bate nesse espelho e consegue iluminar em outras direções, né? Aí temos os tipos de luminárias, né? Essa luminária que pega várias lâmpadas e tem aletas, né? Que são grades posicionadas frente às lâmpadas, no sentido perpendicular, que sua função é limitar o ângulo de ofuscamento, né? Para não fique muito direta para as pessoas. Né? O ofuscamento ocasiona um desconforto visual ou uma redução na capacidade de ver os objetos. Uma luz muito forte, direto nos nossos olhos, a gente perde um pouco o foco e não consegue absorver as características do objeto que está sendo iluminado. Né? O rendimento de uma luminária corresponde ao coeficiente de fluxo luminoso emitido pela luminária a temperatura de 20 graus Celsius e o fluxo luminoso total emitido pelas lâmpadas pertencentes à luminária igualmente a uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí aqui tem os dados, né? O IP, que é o grau de proteção contra penetração de poeira, né? Que tem dizendo aqui como é que se descreve o primeiro dígito e o segundo dígito, né? O primeiro dígito 0, ele não tem proteção, e o nível vai subindo até o 6, que ele é totalmente protegido contra penetração de poeiras. O segundo dígito 0, ele não tem proteção, e no 8, ele é protegido contra efeito de submersão. Ou seja, você pode pegar um equipamento com IP 68 e colocar totalmente debaixo de água, que ele não vai entrar água nem poeira nele. Alguns celulares, né, que são vendidos hoje, ele vem com esse grau de proteção 68, você pode tomar banho, né, com ele dentro de piscina e tudo, e ele consegue entrar em ambientes molhados e sair sem se prejudicar, sem quebrar, né? E aí tem esse índice de resistência mecânica e proteção contra choques elétricos, né? Tem as classes. Basicamente, a gente termina a iluminação hoje, aqui com esses 2 PDFs aqui que eu falei, e eu fico aí com a turma aí para saber alguma dificuldade, alguma coisa que queiram revisar, que estamos agora nesse momento para tirar dúvidas, se alguém tem dúvida. Foi muita coisa, né? Que a gente passou hoje, muito assunto. E fico aí, as ordens aí para demais perguntas de todos. A minha parte tá ok. Beleza. Mais alguém para... Não, tranquilo, professor. Deu para entender bem direitinho. Essa questão aí dessas diferenças, essas coisinhas aí que passava sempre desapercebido, né? Porque agora vocês têm um olhar agora técnico, né? Uma coisa mais técnica. Realmente é uma coisa mais informal, agora tem uma formalidade, tem os porquês das coisas, né?
Exato, exato. Porque eu mesmo já tinha visto aqueles números, por exemplo, numa caixa de lâmpada, mas não sabia o que era aquilo, né? Que é a luminosidade e a frequência, né? Com certeza. De Agora Kelvin. já sabe como é que se utiliza, sabe quais são as lâmpadas mais usuais em ambientes externos, sabe aquelas que são mais adequadas a ambientes internos, e é isso. A gente está começando agora, né, a parte de instalações elétricas 2, com lâmpadas, e a gente vai avançando aos poucos aí para chegar até o final dessa disciplina com bastante conhecimento na parte de maior potência, né, que começa com iluminação e vai até contactores, aí a gente vai ver essa parte aí de força, né. Basicamente, nossa aula se encerra hoje. Eu creio que amanhã a gente tem essa aula. Não sei se eu vou fazer online. Eu quero saber de vocês se é melhor a gente ter a presencial ou de forma online mesmo amanhã, a gente fazer outra aula e procurar semana que vem achar um dia para ter essa aula presencial. O que é que vocês me dizem, alunos que estão aqui online? Rapaz, na minha opinião, seria melhor, por exemplo, cadê esse conteúdo hoje? A próxima semana, amanhã não tem como ter presencial, não tem. Aí tem uma presencial, entendeu? Aí, e assim sucessivamente, que nem a Alisson fez. Beleza. Seria interessante amanhã ser presencial, né? Para pegar melhor o conteúdo. Amanhã não tem como ser presencial, porque a instituição não pode, não está por dentro, porque tem uma reunião. A gente pode não ter aula amanhã, ter aula segunda e terça. Na segunda, tentar uma presencial, na segunda ou na terça. Entendeu? Dá certo segunda-feira. Pegava de hoje e de amanhã, se der certo segunda-feira, fazia presencial das duas, né? Pode ser. Pronto, então vou botar no grupo uma discussão mais aberta, que nem todos estão aqui, mas já levando em consideração que segunda-feira a gente tem uma aula presencial. E sexta-feira não tem, né, no caso. Que é amanhã. Teria. Positivo. Beleza, então, boa noite a todos. Estamos às ordens aí, qualquer coisa, viu? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.